Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Quero louvar a Deus pela oportunidade, agradecer a irmã Jerusa, sempre é um prazer, irmã Jerusa, ao nosso pastor, nosso presbítero dirigente, irmão Leonildo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. E você já abre em Marcos, capítulo 2, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 24. E você já abre em Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo 21. Amém? Vamos ver Mateus. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Diga rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por favor, rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Por favor, areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Marcos capítulo 2, versículo 21, diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Amém? Amém. Meus irmãos, essa passagem que fala sobre a firmeza, a estrutura, o firmamento de uma casa, esse texto é muito conhecido. É uma mensagem particular da parte de Deus, porque foi a forma mais adequada que o Senhor Jesus achou para explicar a nossa estrutura, do que somos formados, qual o nosso objetivo, como está aos pés do Senhor. É muito simples. Quando as coisas que nos voltam e que nos rodeiam está tudo bem, é muito fácil estar inabalável na presença de Deus. Quando temos um bom emprego, quando as nossas finanças estão, vamos dizer, no momento ideal, é muito fácil servir, adorá-lo, glorificá-lo, ser um exemplo de cristão. Quando tudo que nos volta, quando tudo que está à nossa volta nos dá o privilégio de estarmos, vamos dizer, confortável, é muito fácil adorarmos, dar glória na igreja, é muito simples. Mas quando tudo que nos rodeia está dando errado, quando nossos planos, quando nossos projetos, quando nossos sonhos, quando as nossas orações não são ouvidas, quando muitas vezes falta algo,
quando planejamos algo que não acontece, quando passamos meses e meses orando e Deus não nos dá resposta, aí sim é um momento de dificuldade para se adorar. Adorar a Deus, quando está tudo bem, é muito bom. Não critico, eu faço isso. Quando as coisas na minha vida estão bem, eu adoro a Deus. Mas é fácil adorar a Deus dessa forma. Porém, quando as coisas estão indo de encontro com o que planejamos, quando os nossos planos estão caindo por água abaixo, fica difícil estar inabalado na presença de Deus. É difícil, irmãos. É muito difícil. Quando as coisas estão difíceis, quando estamos pensando que nada vai dar certo, quando oramos, irmã, pedimos no ciclo de oração, Deus não nos responde. Eu quero ver você permanecer inabalável nesse momento. Deus, Ele quer que nós sejamos inabaláveis, crentes firmes, independente da situação que vivemos. O Senhor espera que cada cristão permaneça o adorando, o servindo, o guiando, sendo guiado por Ele, independente do que você esteja passando. Deus, Ele quer e Ele exige de você que você seja sincero, devoto, fiel, independente da situação. É por isso que Jesus diz assim, que havia duas casas, muito simples. Porém, uma casa, irmã Jerusa, estava edificada em rochedo. Um rochedo, uma rocha. Diz o texto sagrado, e caiu a chuva. Por favor, caiu a chuva. Transbordaram os rios. Por favor, sopraram os ventos. E deram contra aquela casa. E ela não caiu. Ela não caiu. Agora escute. Quando a Bíblia diz que caiu a chuva, de onde a chuva cai? Do céu, do alto. Quando a Bíblia diz transbordaram os rios, de onde os rios transbordam? Da terra, de baixo. Ou seja, contra aquela casa vinha o céu, vinha de cima contra aquela casa. Contra aquela casa vinha de baixo os rios que estavam transbordando. E a Bíblia diz que contra aquela casa vinham os ventos. De onde vêm os ventos? De todo lugar. Ou seja, não tinha saída para aquela casa. Tinha, pastor? Não tinha saída. Veio de cima a tribulação. Veio de baixo, irmã Jerusalém, levando tudo. E veio os ventos dos quatro cantos para derrubá-la. A aflição na vida do justo é dessa forma. Vem de cima, vem de baixo, vem de todo lado. Vem justamente para desestruturar o crente. E também quem não é crente, vem da mesma forma. A diferença é que o crente, ele tem o dever de estar estruturado na rocha. Diz a Bíblia que a casa não caiu. Mas o mesmo Jesus que cita esta passagem, posteriormente, no versículo que segue, ele diz em uma outra casa semelhante a ela. Jesus diz, havia uma outra casa. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse, e veio a chuva, diga, caiu a chuva. Diga, transbordaram os rios. E veio os ventos. E deu na casa. Pode dizer, deu na casa, bateu, irmão. Mas bateu com força. E diz a Bíblia que aquela casa caiu. Caiu, a casa caiu. E o texto termina. E foi grande a sua queda. Olha a diferença de uma casa estruturada na rocha e uma casa estruturada na areia. Quando a casa é estruturada na rocha, meu presbítero, irmão João, o vento sopra, irmão João. A tempestade vem de cima.
Os rios começam a subir de baixo. Mas quando ela está firmada, não cai. Porém, quando a casa não tem estrutura, quando a casa é feita na areia, diz a Bíblia, não é, irmão Geraldo, que vem a chuva de cima, o rio de baixo, os ventos dos lados, e a casa, ela cai, irmãos. E a queda dessa casa é grande. Agora escute. A diferença de ambas as casas não estava na aparência. Pastor, quem passava do outro lado da rua, olhava as casas, dizia que casa linda. E olhava a outra, dizia linda da mesma forma. Se perguntasse a alguém que passava pela rua, qual dessas casas é a perfeita? As pessoas diriam, não sei, as duas é perfeita, eu quero morar em qualquer uma. Sabe por quê? Porque a diferença da casa não é a aparência dela. A diferença da casa é a estrutura da casa. A diferença da casa não é vista quem olha apenas com os olhos naturais, meu pastor. A diferença da casa é vista quem olha com os olhos espirituais. Quem fez o projeto sabe onde ela está firmada. Aleluia. Escute. No segundo texto que nós vemos em Marcos, capítulo 2, versículo 21, diz assim, a palavra de Deus: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando o pior, o rasgo. Se você costurar na tua calça velha, que se rompeu, com tecido novo, o tecido novo não tem a elasticidade que o velho tem, não passou pelo processo que o velho passou, e o remendo ficará pior. Se você for construir a tua casa, você tem um terreno e vai construir, já tem uma casa lá, uma casa velha. Você tira apenas a parte de cima, as telhas velhas, e coloca telhas novas. O que é que a casa vai acontecer com a casa? As telhas novas vão romper as varas e a casa vai arriar. Mas então você diz, irmão Geraldo, eu não vou apenas trocar as telhas, eu vou tirar também a estrutura de madeira da casa. Se você colocar uma estrutura de madeira nova, com telhas novas, porém as paredes antigas e velhas, a casa vai cair, irmãos. Jesus estava dando uma aula de construção. Glória a Deus. Aleluia. Uma aula de construção. Escuta que você vai entender até o final. Se você colocar estrutura nova em membro velho, ele arreia. Então, os discípulos perguntam a Jesus como é que a gente faz. Eu imagino Jesus dizendo assim: você tem que pegar a casa velha e você tem que bater e arriar a casa. Tem que derrubar. Mas, Senhor, nós queremos aproveitar um pedacinho, irmão João, um pedacinho. Não dá. É assim, Jesus. A estrutura velha tem que ser derribada. Tem que derrubar. Glória a Deus. E depois que derrubar, podemos começar a construir? Não! Não é tão simples. Não é tão simples. Depois que derrubar, você vai ter que limpar a casa. Não é assim, pastor? Se você derrubar uma casa, você vai ter que tirar o entulho, você vai ter que tirar tudo que é antigo dali. Quando tiver limpinho o terreno, aí você faz o quê? O que é que faz? Começa a construir? Não, irmãos. Começa não. Não, meu pastor. Quando está limpo, irmãos, quando está uma bênção. Aleluia. É hora de cavar. Para fazer o alicerce, irmão João, depois que o terreno está limpinho, o senhor sabe melhor do que eu. Eu só estou aqui faz 8 anos, o senhor está a vida toda. Nosso pastor aqui está a vida toda. Quando o terreno está limpo, irmãos, aí o engenheiro, vamos falar de profissional, ele chama
O pessoal e diz, começa a cavar. Aí começa a cavar, ó. Deus grande, aleluia. Mas cavar é difícil, irmãos. Não é difícil cavar. Ó, suor. Só quente. Só quente, irmão João. E você ali, ó. Aqui, ó. Cavando. Cavando. Meu Deus. Aleluia. Vá pensando aí. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Alachura bagarrachura. Glória a Deus. Cavar é difícil. É um trabalho árduo. Demorado. Se você chamar um engenheiro, ele vai dizer que a base, a estrutura, muitas vezes, é o período mais demorado da obra, da construção. Da construção. Quando uma pessoa recebe a Jesus como Salvador, o Senhor de sua vida, a casa daquela pessoa é destruída. E a partir dali Jesus começa a limpar. O Espírito Santo de Deus vai limpando. Você perde os desejos. Quando tua casa está limpa, o Espírito vem morar em você. Aí o Espírito quer que você comece a cavar. O Espírito de Deus começa a cavar em você. Cavar. Para quê? Para ter estrutura. Para quê? Para a construção que Deus quer fazer na tua vida. O Espírito está cavando. Está cavando. Mas no momento que está sendo feita aquela estrutura, vem suor, irmãos. Vem dificuldade. Mas Ele está cavando. Você começa a orar a Deus. Deus começa a te prometer. Você começa a fazer planos. O Espírito Santo está assim, ó, cavando. E você fazendo projeto. Mas vai passando o tempo, pastor. E esses projetos não começam a aparecer. Você começa a orar, Deus não te responde. Você começa a ficar perplexo, louco. Meu Deus! Muitos crentes ficam desesperados porque não vê nada. Porque no momento da construção da estrutura, você só vê para baixo, para cima não tem nada. Ele está cavando. Aleluia, meu Deus. Deus está cavando. Agora escute. O pessoal, pastor, que está ali na obra cavando, levando areia, levando barro, fazendo cimento. Esse pessoal que está na obra, eles não têm noção do que estão construindo. Quem é que tem noção da construção? O engenheiro. A turma está ali, o engenheiro está aqui com o projeto. A turma está cavando para baixo. Claro que não se cava para cima. A turma está cavando, mas é para baixo que tem que cavar mesmo. Baixo. No reino espiritual é para baixo que você cava. Para baixo. Não está vendo nada. Mas o engenheiro está aqui, ó. Que coisa linda. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O engenheiro está vendo a construção. Que coisa linda. O engenheiro da nossa vida é o Senhor Jesus. Você não está vendo nada. Os teus sofrimentos, das tuas aflições, os momentos de orações, os 5 oração aqui, que você está plantando, você que vem para cá, você está plantando. Você não está vendo nada. Mas Deus está assim, olhando para a tua vida. Deus está olhando para a tua vida com um projeto assim. Aleluia. Você não está vendo nada, mas o Senhor está dizendo que coisa linda. Oh, que projeto maravilhoso que eu estou fazendo. Que construção maravilhosa que eu estou fazendo. Você está apenas cavando e plantando, mas o que Deus vai fazer na tua vida é porque Ele está te dando estrutura para o prédio ser grande. Quanto maior o tamanho do prédio, a sua beleza, maior deve ser a estrutura. No momento de construção, você não está vendo nada, porque Deus está com o projeto na mão e o Senhor está dizendo assim: continua, permanece, vai em frente. Ele
É, pastor. Aleluia. Glória. Aleluia. Eita Deus, assim é a nossa vida. Oh, para Deus completar a obra, Ele precisa cavar, fazer a estrutura. Porque, irmãos, se Deus te der algo que você pede ou precisa, ou projeta, sei lá, de imediato, sem te preparar, não vai servir para você. Você não vai dar valor. É igual que o apóstolo disse: você remendar um pano velho, uma calça velha com um pano novo, não serve. Ele tem que te preparar. Escute. Eu conheço história de um garoto que estava em uma cabana com seu avô. Esse garoto morava com seu avô. Preste bastante atenção. E de repente o dia começou no temporal. Passou o temporal, ficou apenas aquele vento de temporal. Veio uma ventania tão grande. Mas uma ventania tão grande. Escute. Que o vento começou a arrancar as árvores da frente da casa daquele jovem. E ele foi para a janela e disse: vovô, vem cá, vovô. Olha o que é que o vento está fazendo com essas árvores. Árvores muito antigas. Talvez ele não era nem nascido quando aquelas árvores foram plantadas. E o vento começou a arrancar uma, duas, três. E ele: vovô, o vento está estragando o nosso quintal, vovô. E ele começou ali, irmão João, ficou horas. De repente o vento levou as três maiores árvores que havia no seu quintal. Aquelas três maiores, de uma vez só. O vento levou. E ele começou a prestar atenção, irmão João, naquela ventania. E ele percebeu que os bambus que haviam no seu quintal não eram arrancados feito aquelas velhas árvores, irmã Jerusalém. Quando ele olhou, o vento vinha, o bambu fazia isso, olha. E o vento passava à vontade. E ele disse: vovô, vem cá. Que foi, meu neto? Por que é que esse vento não leva esses pés de bambu como está levando essas grandes árvores? Ele disse: meu neto, o velho já experiente, disse: eu sei a resposta. Então me diga, vovô, por que é que o vento leva as árvores e não leva o bambu fininho, irmãos? O bambu é dessa grossura, os grandes são dessa grossura. E o vovô disse assim a ele: porque o vento tem muito poder, mas o bambu tem um segredo. Qual é o segredo do bambu? O neto perguntou. E o avô disse assim: o segredo do bambu é a humildade. Humildade, vovô? Como? Como humildade? Aí o avô dele disse: o vento tem o poder. Se o vento dá, ele leva. E esse vento tem poder. As árvores que estão na frente do vento, elas não têm humildade. Não tem a flexibilidade do bambu. O bambu, como ele tem humildade e reconhece o poder do vento, ele faz isso, olha. Pode passar. O segredo do bambu é a humildade, porque o bambu reconhece o poder do vento. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. As árvores grandes não têm flexibilidade, mas o bambu tem. Sabe por quê? O bambu se adapta. Se o vento vier do sul, É assim, Jesus. eu viro para o sul. E se o vento vier para o norte, eu viro para o norte. Deus livre. Aí se vier para o leste, eu viro para o leste. Sim. Se vier para o oeste, eu viro para o outro lado, não tem problema. Pode vir de onde for. Deus grande, aleluia. O crente tem que ser assim, feito bambu. Aleluia. Ele tem que ser flexível. Ele tem que se limitar às autoridades. Ei, o pastor é uma autoridade acima da nossa. Temos que se limitar
Ah, se o pastor quer dessa forma, é dessa forma. Se o meu dirigente quer dessa forma, é dessa forma. Glória. Aleluia. O bambu reconhece quem está acima dele. Nós devemos reconhecer quem está acima de nós, somente. Só isso é simples. É simples. Eu sou militar, sei muito bem o que é isso. Às vezes o comandante dá uma ordem, dada. Mas eu não concordo. Está dada, ele manda. Eu tenho que obedecer. Se não for uma ordem absurda, é claro. Aleluia. Aleluia. O segredo do bambu é a humildade e a flexibilidade. Para quando vier um vento, feito aquela casa, ele não ser derrubado. Eu vou terminar. Mas eu ainda tenho 2 palavras para tratar com os irmãos rapidamente. Esse é o bambu normal, esse que eu falei. Mas existe um bambu que é mais especial do que esse. Existe um bambu chamado bambu chinês. Depois você pesquisa na tua casa. O bambu chinês, ele é plantado, pastor. Escuta. Ele é plantado e tratado, cultivado, regado. E passa um ano, ninguém vê nada. Está do mesmo jeito. A plantação está do mesmo jeito, irmão João. Eles colocam uma semente, passa um ano, está do mesmo jeito. E eles continuam. Adubo, água, tratando. Passam 2 anos. Quando chega lá para olhar, está do mesmo jeito. Mas esse negócio não cresce não, é? Quem não entende, diz assim. Esse negócio não cresce não, é? Talvez alguém esteja olhando para você, ou pensando isso de você. Rapaz, esse crente não cresce não, é? Talvez teu vizinho, essa pessoa não cresce não. Sei lá, irmãos, eu estou falando que Deus já mandou falar. Talvez alguém olhe para você e diga, tanto tempo na igreja, não sabe. Sei lá. Nossa vida particular só nós pertence. E aí, passa 3 anos, cuidando que tem que cultivar. Se deixar lá, morre. Cultivando, irmão João, 3 anos, nada. 4 anos, nada. Se é um bambu, é um pé de coco. O pé de coco é 5 anos, né? Mas ele cresce, a gente vê, né? Agora o bambu, 5 anos, irmão João. Está lá. No começo do 5º ano, quando completa 5 anos, comecinho, sai a semente do bambu chinês. Vou terminar, escute. Sai a semente, irmão Jerusalém. Aquela coisinha pequena. Nos próximos 6 meses, esse bambu fica 25 metros, o tamanho dele. Esse bambu passa 5 anos ali, crescendo a raiz, na vertical e na horizontal. Você planta, ninguém vê, ele está crescendo, para baixo. Ele está o quê? Cavando. 1 ano, 2 anos, cavando. 3 anos, 4 anos, cavando. Ele cava para baixo, cava para o lado, ele cresce na vertical e na horizontal. E ninguém vendo nada, e cavando. E ele crescendo. 5 anos e 1 mês, a florzinha, 2 meses desse tamanho. Quando dá 6 meses, no final do 5º ano, 12º mês, ele dá 4, 5 igrejas dessa. É 25 metros de bambu, irmão. É 25 metros, irmão João. Pesquisa na internet, você vai ver. O pessoal assim, aquele negócio, tamanho do mundo. Vou encerrar. 25 metros. Estrutura. Deus quer isso na nossa vida. Ele está fazendo isso na nossa vida. Cada problema que passamos, cada tribulação que passamos, cada oração que não é respondida, tudo isso Ele está cavando, fazendo nossa estrutura. Porque quando chegar o 5º ano da nossa vida, o bambu vai crescer. Quando as pessoas passam naquela plantação de bambu, sem ver nada, quando vem outro mês, aquele negócio, alguns meses depois, não vê nada, só bambu. Turma diz, meu Deus, que coisa linda, que projeto. Vai ser assim que Deus vai fazer na tua vida. Quando o 5º ano da promessa de Deus chegar, que o bambu crescer, aqueles que vinham apenas aquela terra sem nada,
porque não estavam vendo embaixo, só quem vê embaixo é quem tem um projeto. Eles vão reconhecer quem Deus fez na tua vida. Quem Ele é e o que Ele faz por nós. Você precisa de 4 coisas. Escute, não esqueça disso. Persistência. Lucas capítulo 18. 4 minutos para encerrar, pastor. Você precisa de persistência. Lucas capítulo 18. A viúva chegava na porta do juiz toda semana. Seu juiz, meu marido morreu. Faça justiça na minha causa. Eu não posso. Na outra semana ela estava lá. Persistência. Não pare. Não desista. Você vai alcançar seu projeto. Nosso objetivo. Vamos alcançar o que Jesus nos deu. A maior promessa que é o céu, claro, também. É o nosso maior objetivo. Segunda coisa, paciência. Depois que tudo sobreveio sobre Jó, o que foi que Jó fez, irmãos? Quando Jó não podia nem se levantar, ele disse assim: meu Deus, ainda que o Senhor me mate, eu não negarei o teu nome. Jó tinha paciência. Terceira coisa, pensar. Razão. Quando você for fazer algo, diga, vale a pena. Será que Deus quer? Estou agradando a Ele. Pense. Não haja por impulso de forma alguma. Pense. E quarta coisa, progresso. Você tem que ver progresso. Você tem que ver a coisa andar. E vai acontecer. Amém? Quantos dos grandes homens da Bíblia não passaram por aflições, angústias, tribulações? Posso citar Moisés. Posso muito bem citar Moisés. Diz a Bíblia Sagrada que quando Deus disse a Moisés: chame seu irmão para ser um líder, o pessoal disse assim: é panelinha. Ele está chamando o irmão dele assim. Por que não chama alguém de fora? Tem que ser o irmão dele. Isso é conversa, menino. Moisés disse: foi Deus quem disse que isso era mentira, Moisés. Mas menino, teu irmão, Moisés, para cima de mim. Moisés disse: rapaz, eu orei, Deus disse que foi meu irmão. E aquelas pessoas que não acreditaram, diz a Bíblia, porque Deus antigamente fazia assim. Deus abriu a terra. Aqueles blasfemadores foram engolidos por ela. Nós podemos citar o profeta Elias, aquele homem de Deus, Elias, que disse: cai fogo, o fogo caiu. No momento de sua vida, ele se sentiu sozinho, irmão João. Ficou depressivo, deprimido e depressivo. Porque diz a Bíblia que Elias desejou morrer. Quem pede para morrer está com depressão. Pedir para morrer, peraí. Elias pediu para morrer, será que a angústia dele era grande? Mas esse mesmo Elias, quando superou as aflições de sua vida, diz a Bíblia que Deus mandou uma carruagem de fogo que desceu e levou ele para a glória. Aflições, angústia, pense assim: Deus está me projetando. Deus está me projetando. Para terminar, deixa eu ver o que foi porque eu mais escrevi aqui, viu, irmãos? Para terminar, escrevi aqui que Elias passou fome, foi sustentado por uma viúva que nem de Israel era. Outra coisa, para encerrar, né? Eliseu. Posso falar de Eliseu, né, pastor? Diz a Bíblia que quando Elias subiu, Eliseu disse o quê? Eu quero porção dobrada. Quero o dobro. É o dobro. Mas diz a Bíblia que Eliseu morreu, irmão João. Morreu. Vamos dizer que Elias fez uma quantidade de milagres e Eliseu, para conseguir o dobro, precisava de mais um milagre. Só um. Elias fez 100 milagres, irmão João. Mas Eliseu fez 199. Mas Eliseu disse a Elias: eu vou acompanhar, mas eu quero a porção dobrada. Faltava um milagre para os 200, pastor. Mas o homem morreu, irmão João. E agora? Como é que faz milagre depois que morre? Já vi milagre? Eu nunca vi.
Milagre depois que morre. Eu vou até fechar aqui, viu, irmãos? Não posso fechar agora não, porque eu vou fazer um negocinho aqui. Vamos encerrar em 2 minutos. Faltava um milagre. Faltava um milagre para Eliseu. Um milagre. E ele morreu. Eu imagino o diabo chegando no túmulo dele assim, ó. Arrodeando o túmulo de Eliseu. É claro que isso não existe, né, irmão? Isso é uma conjectura, né? Arrodeando o túmulo dele assim, sendo perdedor. Faltou um. Fraco. Eliseu, faltou um milagre. Tu és perdedor. Deus mentiu para ti, Elias mentiu para ti. Faltou uma. Diz a Bíblia Sagrada que morreu um homem. E o pessoal veio fazer o enterro perto da cova do profeta. Aí começou a cavar outra cova. Para enterrar aquele homem que morreu. E o diabo lá, Eliseu, perdedor, perdedor, fracote. Teu Deus é fraco, Elias mentiu para ti. E aqueles homens cavando, irmão João, daqui a pouco se aproxima no horizonte os exércitos dos vizinhos, que eram inimigos, os moabitas. Os exércitos moabitas aparecem no horizonte e eles dizem: eita, vamos atacar os soldados moabitas, o que é que a gente faz? Corre! Vamos correr, mas não pode deixar o homem aqui, o que a gente faz? Jogar ele na cova de Eliseu! Diz a Bíblia Sagrada que quando ele tocou nos ossos de Eliseu, o homem levantou. Barachura, baracanda, rascado. Deus falou do céu e disse: aí, Satanás, Eliseu é perdedor mesmo. Ainda que pareça impossível aos teus olhos, quando chegar o momento de Deus não quer saber se dá, se não dá, Ele faz. Ele não quer saber não, pastor. Quando chegou o momento de Eliseu